Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos juntos para meditarmos na palavra de Deus, para orarmos uns pelos outros e nos empoderarmos para as lutas e batalhas diárias que temos que enfrentar. E hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: os frutos da obediência. O texto é Provérbios capítulo 12, versículo 14, que diz assim: cada um se fartará do bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. A lei da semeadura significa que aquilo que você planta, você colhe. E essa lei foi estabelecida por Deus para todos. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Por isso nós devemos estar cientes de como estamos plantando, que tipo de semente nós estamos espalhando na nossa vida, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento, pois essas sementes é que farão com que os frutos sejam colhidos no tempo certo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos, lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 16 a 17, que o homem desobedeceu a Deus infringindo os seus mandamentos. Deus deu uma ordem e aquilo que Deus disse foi quebrado. E quando esse preceito divino foi quebrado, deu luz ao pecado. E o pecado trouxe consequências para a vida da humanidade. Porque o homem se afastou da presença de Deus e passou a viver uma vida totalmente separada da sua vontade e do seu querer. Jesus então vem e quebra a maldição do pecado, abrindo para nós a possibilidade de restauração com o Pai, podendo assim vivermos debaixo da sua vontade, do seu querer. Nós fomos chamados para obedecermos ao Pai. Obedecer no Novo Testamento significa dar uma atenção sincera à palavra, nos submeter à autoridade, apregoar as suas instruções. A obediência tem as suas raízes no ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nós queremos obedecer ao Senhor, precisamos conhecer a sua palavra, entender o que Deus tem preparado para nós. Não apenas isso, mas nós devemos também ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso orientador, ele é aquele que nos fará lembrar de tudo que Jesus Cristo nos mandou. E finalmente temos que viver o exemplo de Cristo, seguir aquilo que o Senhor nos deixou. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas pessoas não vivem a prática da obediência, estão sendo enganadas, enganando-se a si mesmo numa espiritualidade vazia. Porque obedecer implica em ouvir e agir de acordo com aquilo que Deus diz. Mesmo quando não temos certeza do resultado, mesmo quando não sabemos o porquê, obedecer é a maior opção, porque Deus não nos chama para entender, Deus nos chama para obedecer. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerão em vós, e pedireis o que quiserdes, e vos será feito. A obediência abre essa porta para a intimidade com Deus, para reconhecer o Senhor e viver de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas se enganam dizendo assim: não, porque o Novo Testamento é só a graça e nós fomos chamados para viver apenas pelo amor e a única coisa que precisamos fazer para isso é crer. Crer nas promessas, crer nas declarações de Deus sobre nós. E quando eu creio, a minha fé é suficiente. Sim, a fé é suficiente, mas a fé nos conduz a obedecer a palavra. Porque a palavra de Deus, ela consiste de duas coisas. Ela consiste de promessas e declarações, nas quais nós precisamos de acreditar, e aí nós exercemos a nossa fé. Mas também de mandamentos que precisam de serem obedecidos. E aí nós temos que colocar a nossa fé em prática. Porque não existe fé sem obediência. Não existe fé sem cumprir a vontade de Deus. Muito pelo contrário, a fé nos direciona a vivermos uma vida alinhada com os propósitos de Deus, com a sua palavra e com a sua vontade. E aí nós colheremos fruto. A primeira coisa que nós colheremos como fruto da obediência é que a obediência nos leva à submissão.
A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 15, versículo 33, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. A obediência nos leva a vivermos a vida de humildade, de submissão diante do Senhor. Não há bênção na soberba, não há bênção na arrogância, não há bênção na autossuficiência. Se humilhar diante do Senhor e reconhecer a soberania e a grandeza de Deus é a chave para que nós possamos viver plenamente aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos honrando ao Senhor na nossa vida e dando a Ele o lugar que Ele tem como Senhor, como soberano. João 14, 23 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Salmo 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Não tem como haver submissão sem haver antes obediência. E a obediência nos leva à honra. O Senhor nos honra por meio do nosso relacionamento com Ele. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que a obediência nos livra dos riscos da vida. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz assim: assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. A obediência nos conduz a uma vida de prudência, uma vida de sabedoria, uma vida de discernimento. Por meio da obediência, nós somos protegidos e libertos das dores, das crises existenciais. Deus sabe o que é melhor para nós e em seus mandamentos está a virtude de uma vida abundante. Muitas vezes as pessoas dizem que os mandamentos do Senhor são como barreiras para nos impedirmos de sermos livres. Mas a verdade não é essa. Os mandamentos do Senhor não é para impedir a nossa liberdade. Os mandamentos do Senhor são proteções para que nós não caiamos no abismo, para que nós não vivamos uma vida de dor, de angústia, de frustração, de decepção. Da mesma forma que a obediência nos leva a andarmos debaixo da proteção de Deus, do cuidado do Senhor, a desobediência nos afasta dessa proteção, nos expondo a todas as ciladas e todas as investidas do inimigo contra nós. E finalmente eu quero dizer para você que a obediência gera bênçãos. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16, diz assim: se guardares o mandamento que hoje eu te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás e o Senhor Deus te abençoará. Você será bendito no campo, você será bendito na cidade, você será bendito quando entrar e quando sair. Você não precisará correr atrás de bênçãos, porque as bênçãos te alcançarão. As bênçãos virão até você. Da mesma forma que a desobediência traz a maldição para a humanidade, a obediência gera bênçãos. Deus olha para a nossa obediência, pois ela é a base de todo o nosso sucesso, tanto no cotidiano, no nosso trabalho, no nosso lazer, na nossa família, no nosso relacionamento conjugal, nos nossos relacionamentos interpessoais, como também na nossa vida espiritual, porque a plenitude do Espírito é derramada sobre aqueles que vivem uma vida de prudência, uma vida de sabedoria, uma vida de obediência à vontade do Senhor. Por isso que em 1 Samuel capítulo 5, versículo 22, o profeta diz para o rei Saul: Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifício. Deus nunca vai dar uma palavra, Deus nunca vai dar uma promessa, Deus nunca vai dar uma revelação que não venha acompanhada de uma necessidade de resposta da nossa parte, de uma ação nossa, de algo que nós devemos fazer. E ele só derrama sobre aqueles que estão preparados para obedecer incondicionalmente a sua vontade e o seu querer. Assim, nós percebemos que uma grande demonstração de sabedoria da nossa parte é ouvir aquilo que Deus nos tem dito e viver aquilo que Ele tem proposto para nós.
Queremos ter uma vida plena, queremos ter uma vida abundante, então devemos nos afastar da religiosidade vazia, da espiritualidade cultica, que é baseada apenas em ouvir a palavra, para que nós possamos viver plenamente a palavra. Viva a cada momento, a cada instante, semeando a obediência. E você pode ter certeza que você vai colher os frutos da sua semeadura, para que em tudo você seja abundantemente abençoado, protegido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. E queremos renovar, ó Deus, nesse momento, o nosso compromisso pessoal de vivermos em submissão à tua vontade, alinhados aos teus propósitos, buscando viver plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, que nós possamos submeter o nosso ego, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa soberba religiosa ao direcionamento do teu Espírito, nos quebrantarmos e nos submetermos ao Senhor, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nós. Guarda-nos assim, ó Deus, nos dê um dia exponencial, que possamos viver plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, Rua Pablo Picasso, número 70. Estamos aqui para abençoar sua vida, cuidar de você e da sua família. E se você foi abençoado por essa palavra e ainda não está inscrito no nosso canal, eu quero te pedir um favor, se inscreva. Você vai estar nos ajudando a impulsionar o canal e alcançarmos mais pessoas com essa palavra de bênção. Se você já está inscrito no nosso canal, eu peço a você que esteja interagindo, que você possa estar aí curtindo, compartilhando, comentando. Isso nos ajuda a dinamizar o canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração e nos vemos amanhã em nome de Jesus.